A Uber, ela não é uma plataforma digital. A Uber, ela é proprietária de uma plataforma digital. Plataforma digital é uma infraestrutura utilizada pela empresa que permite com que ela organize e programe o desenvolvimento da sua atividade econômica. Ou seja, plataforma digital é uma máquina, é um artefato técnico. Sendo assim, o foco do debate deve ser a relação que ocorre entre a Uber, enquanto um agente econômico que utiliza a plataforma digital como um instrumento, e os motoristas. Além disso, é fundamental que a gente compreenda o setor econômico no qual a Uber atua, qual que é a sua real atividade econômica. Ela afirma que ela é uma empresa de tecnologia e uma mera intermediária. Contudo, isso está muito distante da realidade. Ninguém abre o telefone celular e acessa o aplicativo da Uber para comprar uma tecnologia ou para procurar um motorista específico, até porque essa possibilidade ela não existe. O que os clientes buscam vai ser a prestação do serviço de transporte, que é o que é oferecido pela empresa. Não é à toa que existe a opção de avaliar o trabalhador ao final da corrida, porque isso serve para que a empresa verifique se a corrida foi prestada e realizada nos exatos parâmetros em que ela pretende que seja. A própria Uber, para o que realmente importa para ela não se considera como uma mera intermediária ou como uma empresa de tecnologia. No Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, ela pediu seu registro como empresa de transporte. Além disso, essa situação ela se assemelha muito com o caso que essa própria Suprema Corte já decidiu, no caso do inquérito 4.781, quando foi apontado que os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, eles devem ser tratados como meios de mídia, comunicação e publicidade, principalmente quando direcionam ou monetizam os dados, informações e notícias vinculadas em suas plataformas, auferindo receitas. Ou seja, é fundamental para que a gente olhe o que essas empresas de fato fazem. Feitas essas considerações iniciais, tendo em vista o objeto desse recurso extraordinário, é preciso que a gente desvele a dinâmica da relação entre a Uber e os motoristas, apresentando os dados e evidências como requerido pelo ministro relator. Para tanto, o Ministério Público do Trabalho está em uma posição privilegiada para abordar o tema, em razão da instrução da Ação Civil Pública 100.1379.33.2021, 502.0004, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Nessa ação, em que o MPT sustenta que há uma relação de emprego entre a Uber e os motoristas, foi celebrado um acordo processual no qual a empresa apresentou documentos digitais relacionados ao cadastro dos motoristas, o histórico de transações, quantitativo de notificações, situação cadastral, relação de descadastramento e histórico de bloqueios. Dessa forma, o MPT, por meio de um relatório de análise de dados, foi capaz de demonstrar a forma pela qual a Uber gerencia a atividade dos trabalhadores. Aqui, os algoritmos eles vão ocupar um papel central. Os algoritmos eles devem ser vistos como conjuntos de etapas de um processo em que o objetivo é a solução de um problema ou a execução de uma tarefa. O caminho que o algoritmo vai percorrer para desempenhar a sua função, ele é registrado para possibilitar a repetição e instruir outras máquinas para a realização dessa tarefa. Quem define o teor do algoritmo é um ser humano para atender determinados interesses. No caso concreto que a gente debate, o algoritmo é programado conforme os interesses comerciais e econômicos da Uber. Nesse contexto, são diversas as atividades relacionadas com o gerenciamento da mão de obra por meio da programação algorítmica, como a distribuição de atividades entre os trabalhadores, a fixação do trabalho, a indicação de um tempo para realizar essa atividade, a avaliação dos trabalhadores, a aplicação de sanções, entre outras. Nesse modelo, o sistema de avaliações ele é um dos principais instrumentos que permite essa forma de gerenciamento da mão de obra. A avaliação dos clientes, ela leva em conta a expectativa gerada pela empresa acerca da forma da prestação do serviço de transporte, o que influi na distribuição do trabalho e na permanência do trabalhador na plataforma. A partir dos documentos digitais apresentados pela Uber no processo judicial que mencionamos, o MPT, como expressamente demonstrado na sentença, foi capaz de demonstrar que,
A Uber controla de forma pormenorizada a atividade desenvolvida por cada motorista, tendo informações completas a respeito dos dados pessoais dos trabalhadores, valores recebidos, número de corridas realizadas, período de trabalho, tempo de atividade, de inatividade e de espera. As notas dadas pelos clientes da Uber e a média que se forma a partir daí, ela serve de parâmetro para a empresa distribuir ofertas de corridas para os motoristas, suspender e bloquear os trabalhadores, precificar o valor da viagem, enviar promoções, dentre outras ações. 3. Quanto maior a nota do motorista, maior a quantidade de promoções recebidas. Quanto maior a nota do motorista, mais corridas são enviadas para o motorista. Quanto maior a nota do motorista, maior a remuneração média de trabalho. A Uber bloqueia unilateralmente os motoristas por descumprimento de norma ou regulamento, exercendo o controle da quantidade de vezes em que os trabalhadores são punidos. A Uber cria estímulos para que os motoristas trabalhem nos exatos termos que ela deseja, criando campanha de recompensas para que os trabalhadores cumpram metas unilateralmente estabelecidas pela empresa. As taxas de aceitação e de cancelamento, elas vão afetar diretamente a quantidade de trabalho dos motoristas, sendo que a Uber distribui mais corridas para os trabalhadores que aceitam mais e cancelam menos viagens. Como foi apontado na decisão, ficou demonstrado que a Uber decide quem pode ou quem não pode dirigir por intermédio da sua plataforma. A Uber impõe regras de trabalho para dirigir por intermédio da sua plataforma. A Uber controla em tempo integral as atividades dos motoristas. A Uber conhece de forma ampla e irrestrita tudo que é feito pelos motoristas. A Uber tem amplo poder fiscalizatório das atividades dos motoristas e a Uber tem poder de punir por meio da restrição de chamadas, suspensões temporárias e bloqueios definitivos. Trata-se, portanto, de um sofisticado sistema de gestão de mão de obra que apenas atualiza, por meio dos